Bora lá, nação, analisar nesse momento a imprensa esportiva falando aí sobre o nosso Flamengo, hein? Grande vitória em cima do Audax por 4-0 e a imprensa esportiva rasgou elogios ao Flamengo. E nós vamos aqui juntos analisar nesse momento porque, meus amigos, a imprensa esportiva falou que é esse o Flamengo que a torcida quer ver em campo. O Flamengo deu um show em Manaus, inclusive o estádio estava lotado, quase 50 mil pessoas em Manaus para assistir o Flamengo, estreia do Campeonato Carioca. E vamos ver aqui então Zinho Pascoal falando sobre essa vitória do Mengão. Eu gostaria que você já chegasse aqui. Primeiramente, vai nos comentários, escreva de qual localidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, escreve nos comentários pra gente saber aonde tem torcedor do Mengão, dando aquela força pro nosso Mengão. E também escreva o que você achou dessa vitória do Flamengo. Você acha que agora o torcedor do Flamengo tem essa expectativa de poder acreditar que esse ano de 2024 nós vamos levantar títulos, vamos levantar taças? Escreve nos comentários, deixa a sua opinião. Vamos bater uma meta juntos aí de 3 mil likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida do Flamengo em peso no nosso canal. E se você não está inscrito no canal Meu Mengão React, você é flamenguista de verdade, então aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, faça parte do nosso canal e nos ajude a chegar aos 300 mil inscritos, porque 300 mil é muito pouco. Nós somos mais de 48 milhões de pessoas espalhadas, de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, tá bom? Créditos, canal ESPN Brasil, link na descrição. Bora analisar então os comentaristas falando sobre essa vitória do Mengão. Acho que foi a lógica, né? Ele vai muito por aí. Alguns jogadores me chamaram a atenção, fisicamente já estão num estágio até bom, né? Assim, o Pedro jogou quase que o jogo todo, ou o jogo todo. O Cebolinha também. Então, assim, jogadores com um rendimento bom. Ele tirou mais a galera ali do meio, né? O Pulgar não, Eric, né? O Eric, o Gerson, o Arrascaeta. Me chamou a atenção colocar o Gabigol no lugar do Arrascaeta, né? Ele poderia fazer mudanças diferentes ali para manter um meia, mas o Vitor Hugo sai um pouquinho mais para o jogo, né, que entrou no lugar do Gerson. Mas aí, assim, você vê ele com um time... aquilo que eu falei, né, nos programas atrás, vai ter muito isso na temporada, principalmente no Campeonato Carioca, ataque contra a defesa. Você vê, o Rossi não fez uma defesa. Então, jogos como esse, e principalmente no Campeonato Carioca, e alguns jogos da temporada, eu não estou falando para começar o jogo, né? Foi até um debate meu e do presidente Mauro Naves. A gente dialogando sobre essa coisa do Gabigol entrar e jogar, mesmo que seja com o Pedro também. Não acho que vai ser o normal, acho difícil começar nessa formação que eles jogaram, sem o meia, né? Mas é bom ele testar, é bom ele tentar, porque durante um jogo, você está precisando quebrar uma linha de marcação, você está precisando furar uma retranca, o gol não sai, ele testar agora. Coloca ali os dois, tá o Bruno Henrique também, tá o Cebolinha também, né? Isso ele fazer essa movimentação, ele primeiro que dá moral para todo mundo, traz todo mundo para perto, todo mundo acreditando no trabalho, todo mundo está tendo oportunidade, mesmo não começando jogando. Então isso me chamou a atenção, foi bom, foi legal. E assim, um Flamengo sério, né? Concentrado no jogo, querendo fazer gol, querendo vencer a partida, dando importância ao campeonato. E o Tite falou isso na coletiva. Ele fala disso, ele fala de alguns outros pontos também. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite, ele fala de Dela Cruz, e aí eu fico curiosa para entender como é que ele montaria esse time com 4 meias e 2 atacantes, né? Mas pegando esse recorte de ontem, Elton, fica difícil para o Gabriel se firmar novamente nesse time? Porque se não vai ser ao lado do Pedro, como já foi em outra época, vai ser aonde, né? O Dorival até tentou, conseguiu. Rememorou aí o Gabriel dos Santos, jogando de ponta direita, né, jogando muitas vezes ali aberto pelo lado do campo, mas o Tite enxerga de outra forma, tanto que na Copa do Catar ele levou o Pedro e não o Gabriel. Ele sabia que era o jogador que para o sistema dele funcionaria melhor. Eu acho que o Gabriel, inclusive, está atrás do Bruno Henrique, porque se o Cebolinha permanece no time, o Bruno Henrique, para entrar nessa equipe, seria no lugar do Cebolinha, o Bruno Henrique seria o segundo atacante e não o Gabriel. Então, eu acho que até atrás do Bruno Henrique hoje o Gabriel está. Eu não vejo o Flamengo ainda formado
O presidente falou do Varela, o Pascoal também, do construtor, né? O De La Cruz é o construtor lá na frente. O De La Cruz vai assumir a posição do Luiz Araújo, na minha opinião. Sim. E é o jogador que vai sair da ponta para o meio e abrir o corredor. Por isso que eu não acho que será o construtor. Pode não ser o Varela, inclusive. Pode ser o Wesley, que é um jogador que ataca mais corredor. Pode ser uma contratação. Estão indo para Portugal, de repente voltam com uma surpresa. Voltam, ao invés de voltar com o lateral esquerdo, voltam com o direito. Mateuzinho tá para sair também. Mas tem que ter um esquerdo também, hein? Que só não, tem um. Pode voltar com os dois. Agora, pode ter surpresa também. O Mateuzinho está saindo, pode ser uma opção ali também. O Tite não é adepto muito, apesar de ter na Copa do Mundo ele ter feito isso com o Militão, né? Sim. Colocar um zagueiro ali como um lateral direito. Não acho que nesse Flamengo ele precise fazer isso. Mas aí ele pode botar o Léo de lateral esquerdo. Mas aí no sistema de 3 zagueiros. Mas já fez isso e foi... Aí vai jogar com ala, né? Aí o Cebolinha 3 zagueiros e um ala. Aí a torcida não tem boa memória. Agora, Elton, aí Varela lá. Olha o goleiro. O goleiro ajudou. Conta nada pra ninguém, que isso pode virar depois. Sabe como é que é? Isso Leandro, né? Nesse meu acerto, eu devo um pouco ao Leandro. O Leandro ajudou. Deu uma mão legal. O primeiro gol, ele deu uma mão legal. Segundo, esse é o quarto gol, né? O gol do Varela. Sim. Ele também dá uma mão legal. Então, mas é o Flamengo, gente. É o Flamengo. A gente tá falando aqui de caras tão estrelados que a gente tá falando aqui no banco de reservas do Flamengo tem o Gabigol e o Bruno Henrique. E o Davi Luiz. Não, só falando desses dois, porque esses dois são os que se entendem melhor no time do Flamengo. Se você pegar assim, o Gabigol tem o melhor entrosamento com quem? Bruno Henrique. Por quê? Porque jogaram juntos, foram campeões juntos, inclusive da Libertadores da América. O Gabigol foi o protagonista, mas o Bruno Henrique, para mim, foi o melhor jogador da Libertadores. Foi. Entendeu como é que é? Então, esses dois caras, eles se entendem no olhar. E eles estão no banco de... Dá uma olhada na grandeza do Flamengo. Dá uma olhada na expressão do Flamengo. Dá uma olhada no pesadelo que é para os treinadores adversários quando jogarem contra o Flamengo. Eu acho que é uma reformulação que a gente cobra muito no futebol brasileiro de maneira geral, né? Que os times passem por reformulações mais lentas e processuais e sem necessariamente tirar esses jogadores do elenco. O Flamengo está fazendo isso. O Flamengo está entendendo que esses caras campeões de 2019, bicampeões da América, já estão com a fase, com o ciclo fechando ali. E eu acho que quando o Tite fala na coletiva, isso fica bastante claro, assim, porque ele não mede palavra. O Gabigol está completando 5 anos de Flamengo, não é isso? O completou 18, vai completar 5 anos. Ele chegou em 18? É porque 6 anos. Hã? 6 anos. Ele chegou em 18 ou 19? Renovar com mais um. Não, ele chegou em 19. 19, 20, 21, 22, 23. Já completou 5, essa é a 5 anos. 5 anos no Flamengo. Ele, hoje, o Gabigol tem o comando das ações para renovar ou não com o Flamengo. Ele sabe que 19 dos outros têm interesse. Então, hoje, você viu na última entrevista do Braz, ele falou meio que... Não, eu vou acertar esse negócio aí com o Gabigol, entendeu? Sim. Porque ficou meio que... Só que ele não tem a moral, ele não tem a moral hoje como um reserva do Flamengo que ele tinha antes. Quando ele tinha 19, quando faz gol. Hoje ele é reserva. Antes de renovar ou não, ele está preocupado com jogar ou não. Vou ouvir o Tite para te ouvir, Mauro. Mas vai jogar de forma diferente. O Tite deixou muito claro. É isso, por isso que eu quero ouvir o Tite. Porque aí ele fala sobre isso e falando em entrosamento, ele já está de olho em outro entrosamento. Então vamos ouvir. Diferente do... Como nós fizemos hoje, ele atrás do Pedro e fazendo uma pressão lado a lado para que corte a linha de passe do adversário, sim. Não dá para usar Gabriel do lado ou Pedro do lado, aí fica inviável. E um modelo de tripé do meio campo para rodar, para ter uma Arrascaeta com 2 da frente, nós não temos jogadores com essas características. E a equipe se mudou com os 2 externos ou mais um meio campista jogando pelo lado. Ele é um jogador com uma qualidade versátil para ter sido utilizado em 2, 3 funções, tem treinado em 2 funções diferentes, o segundo meio-campista, um externo que flutua para que a passagem do lateral aconteça, de muita qualidade técnica, ele tem um link com o Arrascaeta, eles já pensam isso, já tem uma sintonia, então tu tem possibilidade de jogar com 4 jogadores de articulação ou de jogar com 2
2 pontas de velocidade. Então, a equipe ela ganha com isso. Tem algumas coisas para tirar daí, né? Primeiro, eu fico curiosa para ver a ofensividade desse Flamengo e outra, não vai abrir mão de 2 pontas de velocidade. Não sei se... Não vai abrir, sim. Ele falou que pode ser um que flutua. É o meio que flutue. O De La Cruz Mas ele fala entrar... em 4 articuladores. Não. Aí tá colocando o De La Cruz no meio e 2 pontas de velocidade. No meio, o De La Cruz é ali que ele falou, vai jogar do lado. Tá claro que o Luiz Araújo vai sair do time que o De La Cruz vai jogar, né, gente? O De La Cruz não veio para ficar escolhendo se entra ou não entra. Ele vai jogar. Só tem um lugar para ele entrar, porque o Cebolinha tá muito bem desse lado. O Pedro não vai sair. É o Luiz Araújo que não vai sair. Aí ele fala, tem o Arrascaeta, tem o Gerson, que chega, e tem esse cara que vai flutuar. Ele não precisa necessariamente... Ele vai jogar como jogava o Everton Ribeiro, um pouco mais aberto, mas que fecha e tal. É isso que vai acontecer. E aí não tá tendo lugar pro Gabigol, Elton. E ele pode atacar com um lateral por um lado e um ponta por outro. As ultrapassagens podem ser... Por isso que eu acho que a lateral direita está em aberto. E acho também, você falou da reformulação, eu não tenho tanta certeza se a diretoria do Flamengo estava convicta dessa reformulação. Porque o Felipe Luiz aposentou por conta própria. O Everton Ribeiro, existia uma proposta na mesa de renovação por mais um ano. Ou seja, ele ficaria em 2024 se o Everton Ribeiro quisesse ficar por mais um ano. Então, são os caras que já estavam aí há um bom tempo que, se o Felipe Luiz não aposentasse, talvez permanecesse por mais uma temporada. Já era conversado, a diretoria do Flamengo já sabia do prazo dele. Então, assim, por mais que seja uma decisão do jogador, que, aliás, o Felipe Luiz assumiu o comando do Sub-17 do Flamengo, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho disso também, vai continuar no clube, mas, assim, já existia um projeto ali para ele. O Flamengo já sabia que isso ia acontecer. Ela não é uma reformulação abrupta, mas ela é uma reformulação. Mas não porque a diretoria quis fazer isso. Porque foi uma opção do Felipe Luiz aposentar. Ok, a diretoria aceitou, né? Ok, você está encerrando sua carreira, entendemos que fechou o seu ciclo no futebol, mas não foi assim a diretoria dizer, seu contrato é até dezembro, não queremos renovar com você. Isso não aconteceu. Não aconteceu com Everton Ribeiro. O Gabriel, essa história mal contada, Corinthians e Flamengo. O Flamengo o tempo inteiro quis ter o Gabriel, mesmo ele sendo reserva. Sim. Então, eu não entendo que a diretoria do Flamengo queira fazer essa reformulação, eu acho que entendendo que há uma mudança de ciclo. Acho que aquele ano que o Rogério é campeão brasileiro, perdendo aqui, se o Inter ganha aquele campeonato, aí talvez a diretoria... A quebra seria ali. A quebra seria ali. Foi o que aconteceu com o Corinthians. O Corinthians terminou bem em 2022, era para ter acontecido ano passado, vai acontecer agora porque foi muito mal. É uma história muito parecida. A diferença é que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Dorival, e isso, obviamente, deu mais fôlego para esse time sobreviver mais um ano. Eu entendo tudo que você está falando. Quero colocar o Zinho também nesse debate pelo seguinte, eu acho que tem várias formas de você reformular, né? E quando você pega um time multicampeão, Zinho, como é esse Flamengo recentemente, você também não pode simplesmente abrir mão de todos os ídolos recentes. O Gabriel já está perdendo espaço, para mim isso é parte de uma reformulação. O Bruno Henrique tem um contrato vigente e longo agora, mas também não é mais uma peça indispensável e única opção como já foi. Eu digo reformulação mais nesse sentido, sabe? De entender que precisam chegar novas peças para que essas antigas possam não ocupar esse posto a médio e longo prazo. Se a gente pensar que do time que encantou o Brasil com Jorge Jesus, em 2019, só tem 2 jogadores titulares hoje. Gerson e Arrascaeta. O Arrascaeta e o Gerson. Então, se a diretoria não planejou isso, se tem tem jogador que aposentou, tem jogador que teve proposta boa e saiu, mas é uma mudança. Se você pegar o Palmeiras, que ao longo desse tempo disputa a maioria dos títulos com o Flamengo, Palmeiras e Flamengo, o Atlético Mineiro chegou ali, aí agora o São Paulo ganhou um aqui, o Atlético Paranaense ganhou outro ali, o Fluminense ganhou a Libertadores, mas assim, nesses anos todos, 2018 campeão brasileiro foi o Palmeiras, né? Isso. Então assim, nesse tempo todo, você pegar aqui o Palmeiras, ele mantém uma espinha dorsal. Gustavo Gomes, Everton, Rafael Veiga, Zé Rafael, Rony tá ali, Dudu tá ali, Dudu saiu e voltou, mas foi uma temporada. Então, assim, o Flamengo mudou muito, mudou bastante. Não foi só por movimentação da diretoria, o Elton falou muito bem, alguns jogadores como o Diego Ribas, né, o próprio Felipe Luiz encerraram a carreira,
Mas assim, não sei se esses jogadores que encerraram a carreira, o Flamengo estava já conversando para uma renovação, não tenho essa informação. Há mudanças também aí, muitas vezes por erro da diretoria, principalmente a saída do Dorival, na minha opinião, que foi ao longo de todo o ano eu falei, é um erro ter tirado o Dorival. Mas assim, teve muitas mudanças de treinador que cada um tem um estilo de trabalhar, tem um estilo de montar. Você vê, o Tite é totalmente diferente do Dorival. O Tite acha que o Gabigol, né, não faz a função pelo lado, para fazer tem que fazer por dentro, atrás do Pedro. O Dorival jogou com os dois na frente, fazendo um meio campo no losango. Sim. E deu certo. Mas o Tite já falou que não vê isso acontecendo de novo, né? Essa que é a questão do espaço. É característica, é isso que eu estou falando. A reformulação passa também pela mudança de tanto treinador e treinadores com visões diferentes. Então obrigou-se o Flamengo a fazer mudanças e buscar no mercado novas peças para encaixar no modelo que o treinador quer. Por que o Tite está querendo o Luiz Henrique, de repente, né? Mais um jogador de lado? Por que pede um outro zagueiro? Por que está pedindo um outro lateral para um modelo de jogo diferente? Porque ele não quer mais o lateral que é... Lateral, como é que o... Carrilheiro. Pô, não. Submarino. Como é que é o lateral que só vai no fundo? Lateral submarino. Lateral submarino, só vai no fundo. Ele não gosta, não é a prioridade para ele. Ele prefere jogar com 2 pontas de velocidade e o Mauro Naves matou muito bem. Não vai ser só 2 pontas, porque o meia pelo lado direito vai ser um cara que joga aberto, mas vem por dentro, constrói o jogo, que é o De La Cruz. Enfim, o que o Tite não pode reclamar é o seguinte, ele tem jogador de sobra para fazer 1, 2, 3 esquemas de jogo. O Gabriel, para vocês, é oficialmente reserva a partir de agora? Eu tenho a tendência a não gostar dessa ideia do Tite. De dizer que o Gabigol só joga de 8,5. Você afasta ele do gol. Você afasta ele do gol, claro. Afasta ele da área. Isso é o seguinte, ó. O Gabigol, ele já... durante esse período de férias, ele deu algumas entrevistas, disse que ele gosta de jogar na dele, que é o centroavante que flutua entre os zagueiros e os volantes, certo? E está sempre de frente para o gol quando tem oportunidade de bater. Ele bate muito bem na bola, ele é canhoto, é um ótimo jogador. Ponto. Ele de 8,5... O que é o 8,5? O 8,5 é o centroavante posicionado na área e o cara que vai chegar no centroavante. É o antigo ponta de lança. Né? É o jogador que não é centroavante e não é meia. Ele é o ponta de lança. Ele vai chegar aqui para encostar no centroavante. O Gabigol não vai conseguir fazer isso. Ontem ele não conseguiu. Ontem ele teve 3 oportunidades. Essa aí, por exemplo, que está passando aqui. O Mauro contabilizou 3 oportunidades uma ele bateu para fora, um goleiro tirou e a outra a conclusão saiu errada. Tem uma reclamação, inclusive, de um pênalti que poderia ter sido marcado, que foi em cima dele, numa tabela com o Pedro. Foi. Há uma reclamação que não ficou muito maior, porque também já estava o placar do jeito que estava. Tem essa cabeçada do Bruno Henrique. Eu já disse aqui, e se for para jogar o Bruno Henrique é um cara que compõe o ataque muito bem. Ele joga aberto pela ponta, ele joga de centroavante, se precisar, joga do lado direito. O Bruno Henrique é o cara. O Bruno Henrique, para mim, é o coringa disso tudo. O Cebolinha não joga de centroavante. Que vitória, hein, meus amigos? Que vitória do Flamengo, 4-0 em cima do Audax. Um show e, ó, poderia ter sido mais, hein? O Flamengo, o Pedro, por exemplo, errou muitos gols, né? Mas deu tudo certo, o Flamengo conseguiu essa vitória. E agora o Flamengo começa a sua pré-temporada nos Estados Unidos, vai fazer 2 amistosos. Nós vamos trazer para vocês essas informações, nós vamos tentar acompanhar o Flamengo lá nos Estados Unidos, vamos trazer as notícias para vocês aqui no nosso canal. E eu gostaria da sua opinião, você como torcedor, você que assistiu, chegou aqui até o final do vídeo, escreve nos comentários o que você achou desse Flamengo que que iniciou a temporada agora contra o Audax, o Flamengo do Tite. Olha que ainda não jogou o De La Cruz, hein? O De La Cruz vai mudar muito a cara do Flamengo ali no meio de campo, vai chegar novos reforços, quer dizer, essa temporada 2024 promete. E aí, você acredita que esse ano vamos voltar a levantar taças de novo? Escreve aí nos comentários, deixa a sua opinião. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Tamo junto, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.